Um desfile demoníaco com seres absurdos quebra a realidade bem diante dos olhos. Uma cabeça gigante que te persegue com um sorriso perturbador. Objetos que ganham vida e passam a perturbar seus donos. Um medo toma conta. Medo de que, logo além da luz trêmula do poste, bem fora da nossa janela, outros seres observam e aguardam. É um lembrete de que o verniz da realidade pode rasgar sem aviso, deixando vazar algo antigo e estranho, como se sempre estivesse ali, só esperando a chance. O que eu descobri é que esses seres têm nomes e histórias que os japoneses preservaram por séculos. Bem-vindo ao mundo dos yokais. 来店府からお知らせです。下記の期間、神社やお寺への立ち入りを禁止します。何が聞こえても、決して立ち入らないでください。万が一立ち入ってしまった場合、いかなる事象が生じても、当組織は一切責任を負いません。さあ、新しい世界に共に行きましょう。Desde que vi pela primeira vez a viagem de Chihiro, nasceu em mim alguma coisa. Um mistério antigo que ultrapassa a nossa vida foi conectado comigo naquele momento. Era como se eu estivesse em um lugar ao mesmo tempo conhecido e desconhecido. Como se estivesse vendo algo que sempre teve dentro de mim, porém projetado pra fora. Isso nunca saiu de mim, como um segredo que eu nunca consegui explicar. Quebra de realidade. Quando o normal se desfaz, quando as regras, a física, o mundo, o comportamento dos objetos e das pessoas se alteram de uma forma que o cérebro não consegue nem imaginar. Eu não sei como chamar isso, mas os japoneses sabem. Seja pela cultura, seja pelos mistérios, eles aprenderam a traduzir essa sensação. Os yokais vivem exatamente nesse umbral. Eles se escondem na fina camada de tinta que cobre a nossa realidade. Hoje eu vou mostrar para vocês os yokais mais perturbadores do Japão. A tempestade não caiu do céu. Ela nasceu dele. A névoa se abriu. No horizonte, um rosto colossal emergiu. Tão vasto que eclipsava as montanhas. Seus olhos não refletiam luz. Eles a devoravam, sugando o brilho das tochas e até das estrelas. A boca se abriu em silêncio, mas o ar tremeu como se o próprio mundo respirasse em agonia. Os aldeões que ousaram olhar enlouqueceram instantaneamente. Alguns gargalhavam enquanto arrancavam a própria pele. Outros, em desespero, cravaram os dedos nos olhos até esmagá-los, suplicando por escuridão. Imagina olhar para o céu e ver não nuvens, não estrelas, mas um rosto gigante, maior do que qualquer prédio, flutuando e encarando você. A pele enrugada, os dentes à mostra, o olhar fixo como se tivesse faminto. Ela não precisa falar nada, só de existir já é errado. Alguns relatos dizem que essa cabeça surge como um aviso, uma espécie de maldição viva. Outros dizem que quando ela desce até você, é tarde demais. Não tem como correr de uma cabeça que é maior do que o horizonte. É como se a própria realidade abrisse espaço para ela passar. A Okubi não é lenda, é um presságio com séculos de história. Os primeiros relatos surgem do período Edo. Viajantes solitários à noite avistavam a cabeça colossal pairando sobre montanhas ou campos. Ela nunca atacava, só ficava observando. Depois da sua aparição, desgraças aconteciam. Colheitas perdidas, pestes, mortes súbitas. Ela era o anúncio de calamidade, um sussurro ancestral, um aviso do mundo espiritual de que o tecido da realidade é fino e pode rasgar a qualquer momento. E se esse rasgo for a porta de entrada para a vingança mais brutal e faminta que existe, feita de ossos? Era um campo de batalha antigo. O vento trazia cheiro de ferro e ossos quebrados. De repente, o chão tremeu e uma caveira colossal ergueu-se, os dentes se fechando como portões de ferro. Ouvi um estalo de um maxilar faminto e só percebi tarde demais. Ele mastiga os vivos como quem consome um eco esquecido da guerra. O Gashodokuro não é um fantasma. Ele é um amontoado de ódio. Os primeiros relatos surgem após guerras e grandes fomes, quando centenas morriam sem funerais, abandonados em buracos. A raiva dessas almas se fundia. Os ossos de incontáveis cadáveres se juntavam no escuro, formando um esqueleto gigante, alto como um prédio de 3 andares. Ele caça nas estradas à noite. Você ouve primeiro um
São seus dentes rangendo de fome. Ele te esmaga e arranca sua cabeça com uma mordida. Não por maldade, mas por pura fome coletiva. É a vingança de todos os que foram esquecidos. E não há como rezar para ele, porque ele já é a resposta de todas as orações que nunca foram ouvidas. E se um monstro de ossos pode se levantar, o que impede que algo se disfarce de nós? Uma mulher de beleza impossível sorriu para mim, na beira do rio. Seus olhos cintilavam como teias molhadas. Quando acordei, eu estava suspenso no teto, em fios pegajosos. Senti algo se rastejando no meu peito. O último som que eu ouvi foi o estalo da mandíbula de uma aranha do tamanho de um cavalo, devorando a minha pele. Jorogumo, a Mulher-Aranha. Ela parece uma mulher linda, daquelas que fazem você esquecer do resto do mundo. O sorriso, o olhar, tudo parece perfeito demais. É um disfarce. Por trás da pele delicada se esconde uma aranha monstruosa, e quando você percebe, já tá preso. Fios invisíveis se enrolam em você. Cada movimento que você tenta fazer para sair te aperta ainda mais. Segundo os relatos mais antigos do período Edo, sua voz é como um canto que confunde os sentidos. Quando a vítima se aproxima, seus verdadeiros braços de aranha se revelam. Ela envolve o homem em seus fios, não para matar rápido, mas para manter acordado. Lentamente, ela devora, absorvendo a vida enquanto ele ainda pode sentir. A lenda diz que, quando uma aranha chega aos 400 anos, ela pode virar uma Jorogumo. Ela não caça por fome, ela caça por prazer, pela delícia de transformar um coração cheio de desejo em um corpo cheio de veneno e desespero. O pior é que a Jorogumo não precisa correr atrás de ninguém, ela só espera, porque cedo ou tarde, alguém sempre se aproxima do que mais deseja. Mas em um mundo de fome, existe um yokai que não quer sangue nem alma, ele quer sua carne. Ela parecia gentil, conversava comigo todas as noites, até que eu percebi meu corpo cada vez mais fraco, mais leve, como se algo fosse drenado dentro de mim. Um dia, eu vi sua sombra na parede. Não era humana, mas uma forma retorcida que sugava minha carne como fumaça. Estou definhando. Sei que em breve não sobrará nada. Não é sangue que ela quer, é carne. Dizem que ela suga a carne da vítima, sem sequer precisar morder, como se drenasse a própria substância do corpo, deixando apenas pele e ossos. A Nikuzui é um yokai vampírico que caça tarde da noite, em estradas montanhosas, tipicamente aparecendo como uma jovem bela mulher, de cerca de 18 ou 19 anos. Atrai jovens viajando sozinho, à luz de lanternas. Flerta e pede para pegar a lanterna emprestada, apagando a luz quando se aproxima. E então suga a carne da vítima no escuro. Só sobra pele e ossos. Também usa da sedução sexual para enfraquecer homens em seus quartos antes de atacar. Para se proteger contra Nikuzui, nas fronteiras das províncias de Mie e Wakayama, é crucial evitar andar à noite sem uma fonte de luz sobressalente, ou carregar um carvão em brasa para afastá-las caso roubem a lanterna. Mas o que acontece quando o terror não é lento, mas te marca, te persegue, incessantemente, com um som que não te deixa esquecer que ela está na janela? A avó dizia, se ouvir um som, corra e não olhe. Eu ouvi. Uma mulher altíssima espreitava do outro lado do portão. Seu chapéu escondia o rosto, mas seus olhos me alcançavam. Corri, mas sei que não escapei. Até hoje nos meus sonhos, o som Hachicha Kusama, ela parece uma mulher, mas é alta demais, quase 2,5 metros. A princípio você poderia pensar que é só alguém diferente, mas não é. Ela aparece de branco, chapéu grande, escondendo parte do rosto e um som característico. Como se fosse uma risada oca, meio quebrada. Esse som é o que denuncia a aproximação. O primeiro relato que deu origem a essa história foi um post anônimo no fórum 2chan, por volta de 2008. Um cara contou que a sobrinha dele, uma criança, começou a agir estranha. A menina disse que tinha uma mulher muito alta que visitava ela no quintal, entre as árvores do outro lado da rua, sem se aproximar, apenas observando. Dias depois, ela tá mais perto, no portão, na janela, ela não corre. Seu movimento é meio errado, deslizante, e então o sussurro rouco e gutural, arrastado que congela o sangue. O usuário que postou desapareceu. Ela é um pesadelo moderno e pessoal que te escolhe. Agora, imagina uma quebra da realidade. Não com um único yokai, mas um desfile inteiro de criaturas marchando em ordem, numa noite que não pertence ao nosso mundo. Os monges alertavam para nunca sair de casa na noite em que as lanternas se apagavam sozinha. Eu não acreditei.
Caminhei pela rua e vi uma procissão interminável. Corpos retorcidos, máscaras rindo, olhos flamejantes. Alguns me olharam como se me reconhecessem. Eu não lembro como voltei para casa, mas desde aquela noite, todas as madrugadas, eu ouço passos arrastando subindo a minha escada. Imagina isso. Você anda sozinho por uma rua deserta e aí de repente você percebe as cores mudando. O asfalto parece que se contorce diante dos seus olhos. As casas, elas estão diferentes. A rua parece infinita. Então você vê uma procissão, fileiras intermináveis de criaturas que não deveriam existir. Monstros, fantasmas, objetos que ganharam pernas, corpos deformados que marcham lado a lado, como se seguissem uma ordem invisível. Eles não olham pra você, eles não correm, não gritam, apenas caminham numa disciplina impossível, como se desfilassem em homenagem a algo muito maior, muito mais antigo. Esse é o Hyakki Yagyo, a parada noturna dos 100 demônios. Dizem que quem cruza o caminho dessa procissão não sobrevive pra contar. A única chance é você não ser visto. Não é apenas um desfile, é um aviso de que a noite não pertence aos humanos. É um evento folclórico japonês temido no qual yokai, oni, fantasmas e outras criaturas sobrenaturais deixam o seu mundo para desfilar pelas ruas do Japão em uma espetacular procissão perturbadora, muitas vezes comparada a um festival tradicional com cantos e danças. Essa parada ocorre em noites agourentas específicas associadas ao zodíaco chinês e representa um perigo mortal para os humanos. Quem for tolo o suficiente para sair ou espreitar por uma janela é morto ou levado, seja como punição divina por olhar o que não devia, seja por puro choque. A única forma de se proteger é permanecer em casa, e se a parada for ouvida, você deve entoar imediatamente esse cântico. Katashi haya ekase ni kuri ni tameru saki te ahi ashi ehi warishiko ni keri. O absurdo dessa história está no fato de seres de outro mundo se moverem em ordem, como se fosse um exército. Essa disciplina impossível transforma o grotesco em algo ainda mais perturbador. A mente humana não suporta o contraste. Monstros marchando como homens, objetos vivos obedecendo a um ritmo estranho e secreto. É o tipo de visão que não enlouquece pelo grito, mas pelo silêncio. Mas existe um horror mais insidioso do que um exército de demônios. O monstro que não está na rua, mas na sua casa. O demônio que se esconde no corpo da sua parceira, roubando a sua vida, seu sono e a sua sanidade. Uma semana atrás, tive um pesadelo com uma mulher de pescoço comprido, sem nunca ter lido ou visto nada sobre essa criatura antes. Desde então, tive 3 pesadelos, sendo o pior e mais recente na noite passada. No sonho, o rosto aparecia entre as árvores, o pescoço estendido, sem dizer nada. Apenas observava, imóvel. Até que no último instante ela se virou e sorriu. A janela pela qual eu olhava ficou toda manchada de fuligem e uma voz sussurrou meu nome. Uma mulher normal, sentada, talvez tomando chá, talvez conversando com você. Tudo tranquilo. Até que o pescoço dela começa a se esticar. Primeiro alguns centímetros, depois metros inteiro, serpenteando pelo ar como se tivesse vida própria. O rosto continua sorrindo, mas distante, lá em cima, espiando você de um ângulo impossível. Essa é a Rokurokubi. Durante o dia, são mulheres normais. À noite, uma Rokurokubi. Alguns dizem que o pescoço se alonga para te vigiar enquanto você dorme. Outros afirmam que elas se alimentam do medo. Se você acordar de noite e perceber um rosto pálido te olhando, já era. É perturbadora a ideia de uma mulher que estica o pescoço como uma cobra enquanto mantém um sorriso cínico te olhando fixamente. Sua origem é a de uma mulher humana amaldiçoada por algum pecado, muitas vezes cometido pelo seu marido ou pai. E a coitada que se ferra porque a maldição é exclusiva para mulheres. Em uma lenda, um senhor descobre que sua criada é uma Rokurokubi e ao espiá-la, acaba vendo ela com o pescoço esticado. Existe uma variação mais sinistra ainda, a Nunekubi. Nessa, a cabeça não só estica do corpo, como ela se desprende e voa sozinha.
Mas o mais terrível não é o que acontece na escuridão. É o encontro inevitável na rua deserta. Um terror que te para e te força a responder uma única pergunta que sela o seu destino. Você me acha bonita? Uma mulher me abordou na rua deserta, usando uma máscara cirúrgica. Ela me perguntou: "Você me acha bonita?" Eu, sem entender muito bem, respondi: "Sim." Então ela removeu a máscara, revelando a boca rasgada de orelha a orelha. Quando tentei fugir, eu senti a tesoura fria cortando o ar atrás de mim. E a voz ecoa até hoje: "Bonita?" Kuchisaki Onna, a mulher da boca cortada, é uma yokai bem conhecida do Japão. Ela aparece à noite, sozinha no meio da rua, usando uma máscara para esconder o rosto. Então ela se aproxima de você e pergunta: "Eu sou bonita?" Se você responder que sim, ela tira a máscara e o que você vê é um corte gigantesco, rasgando o rosto de orelha a orelha. Então ela te pergunta de novo: "Você tá ferrado." Se disser que não, ela te mata. Mas se disser que sim, ela rasga sua boca com a tesoura. A lenda surgiu como um pesadelo coletivo do Japão dos anos 70, coincidindo com uma série de sequestros de crianças, e dizem que a Kuchisaki Onna foi vista várias vezes. Alguns a ligam a uma mulher de um samurai que, quando descobriu que a sua mulher estava traindo, rasgou a boca dela. A morte na rua é um destino. Mas o que acontece quando a mulher que você resgata, lindíssima e sozinha, se transforma na própria fúria do oceano? Os marinheiros riram quando encontraram uma mulher na costa. Levaram-na para o navio. Na madrugada, gritos ecoaram. O corpo dela se abriu em conchas cortantes. Olhos piscando na pele viscosa. Um a um foram engolidos pelo casco vivo que se arrastava pelo convés. O mar ficou vermelho e o navio nunca mais foi visto. Sazae Oni é um yokai marinho. Os relatos mais antigos são do período Edo. Um caracol turbante demoníaco, metamorfo que se transformam em mulheres e amaldiçoa os mares. Aparece em noites de lua cheia para dançar sobre as águas e vira uma mulher lindíssima que atrai e devora pescadores e marinheiros. A criatura nasce quando uma mulher luxuosa é jogada ao mar e acaba se transformando. Segundo a lenda da península de Ki, um grupo de piratas resgataram uma mulher à deriva, descobrindo que era um Sazae Oni. Ela castrou cada um deles enquanto dormiam e exigiu todo o tesouro deles em troca das esferas, que ela chamou de bolas de ouro. A vovó Turbo do Dandadan parece que usou essa referência. O oceano guarda esses horrores, mas o medo mais profundo não está no vasto mar. Ele se esgueira para o lugar mais banal e íntimo. No banheiro da escola, uma voz me disse: "Papel vermelho ou azul?" Eu não respondi. A porta bateu e algo me sufocou por trás. Ouvi colegas dizendo depois pra mim que me encontraram desacordado com marcas de dedo no pescoço. Dizem que se eu tivesse respondido, eu estaria morto. Akamanto, ou a capa vermelha, aparece nos banheiros, geralmente nos últimos cubículos, vestindo uma capa vermelha bem intensa e uma máscara branca cobrindo o rosto. Ele faz uma simples pergunta: "Você quer papel vermelho ou azul?" Você não sabe, mas já morreu ali. Escolher qualquer um vai ser o fim. O vermelho você é esfolado vivo até ficar da cor vermelha. O azul você é estrangulado até ficar com o rosto azul. O detalhe mais perturbador: ele espera, silencioso. Você sente o ar ficando mais frio, os batimentos aceleram e aquela sensação de não olhar para trás. O Akamanto é o terror que se aproxima sem correr. Ele te observa enquanto você se sente sozinho. É o medo que se esconde nos lugares que você acha que tá seguro. Os primeiros relatos surgem no Japão no período Showa, em banheiros de escolas ou estações antigas. Ninguém sabe ao certo. É um jogo de puro terror, onde a única regra é que você sempre vai perder. Ele é uma presença, o desconhecido que habita nos lugares liminares, à espreita. O Akamanto te faz uma pergunta bem estranha, mas a próxima criatura não tem tempo para jogos psicológicos. Ela vem para te cortar ao meio, e você vai ouvir quando ela se aproximar, pelo som de suas mãos arrastando no asfalto. Tec, tec, tec. Eles riam da história da mulher partida ao meio, até que, ao atravessar a ponte, ouviram um som metálico.
Uma figura arrastava-se no chão, com as mãos ensanguentadas e um sorriso aberto demais. Ela se ergueu com os braços como lâminas, e o último grito foi cortado pelo som seco de ossos se partindo. Ela rasteja, metade do corpo está cortado, mas se move com uma velocidade sobrenatural, arrastando-se pelo chão e deixando um rastro de sangue. Quem cruza com ela ou olha para trás escuta um som. É o bater do seu corpo fragmentado contra o chão. É impossível ignorar. A presença dela não é só física. É como se a própria gravidade se contorcesse ao redor dela, fazendo tudo parecer errado e instável. A lenda urbana japonesa da Tek-Tek descreve o fantasma de uma mulher que caiu em um trilho de trem e foi cortada ao meio. Andando sobre as mãos, por isso o som Tek-Tek, ela se esconde em becos escuros, sendo impossível escapar mesmo de carro, já que há relatos de que ela alcança mais de 150 km por hora. E quando ela te alcança, ela te corta ao meio, bem na cintura, e rouba suas pernas. Uma das histórias de origem mais comuns é a de Kashima Reiko, uma mulher de Hokkaido que foi atacada e estuprada após a Segunda Guerra Mundial e, em seguida, pulou em uma linha de trem, sendo partida ao meio e morrendo lentamente após um atendente da estação se recusar a ajudar. O medo da perseguição em alta velocidade é real, mas existe uma entidade que não quer te cortar. Ela quer que você morra em um acidente na montanha. Uma velha que flutua do seu lado a mais de 100 km por hora, acompanhando cada curva no escuro. É noite, você tá dirigindo sozinho pelo Monte Roku. O vento bate na estrada, o farol ilumina apenas alguns metros à frente. Tudo parece normal, até que você percebe algo no canto dos olhos. No banco do passageiro, colada ao vidro, está uma velha. Não uma velha qualquer, uma senhora enrugada com os olhos que brilham na escuridão e um sorriso que não deveria existir nesse mundo. Ela parece flutuar junto com o carro, imóvel, mas de alguma forma acompanhando em cada curva, cada aceleração. Você tenta acelerar mais e ela acelera junto. Tenta desviar, mudar de estrada, mas não importa o que faça, ela permanece ali, imóvel. Dizem que a vovó Turbo não quer machucar você, ela só quer te seguir, mas a sensação é outra. Seu coração dispara, você sente que algo no mundo acabou de quebrar. Uma velha que não pertence a essa realidade. O carro, a estrada e você mesmo estão presos em um jogo em que ela controla. E então você percebe, olhar para ela é impossível. Cada vez que você tenta, o reflexo desaparece como se brincasse com a sua percepção, alimentando o medo apenas com a sua presença silenciosa. A vovó Turbo é uma popular lenda japonesa, urbana, originada nas rodovias montanhosas como o Monte Roku na província Hyogo. Se espalhou por meio do boca a boca e da internet, ganhando bastante reconhecimento na cultura pop japonesa, incluindo em aparições de animes como Dandadan. Ligada ao trauma do Ubazuchi, uma prática lendária e macabra onde parentes idosos eram abandonadas em montanhas, essas almas ao longo dos séculos viraram esse yokai cheio de remorso e sofrimento, que não pensa duas vezes antes de infligir ao motorista a dor que sofreu. Mas o que acontece quando o rosto desaparece completamente? Quando a sua sanidade se dissolve porque o mal que te persegue não tem olhos, bocas, nem traços e te força a encarar o próprio vazio. Caminhando sozinho pelo parque, eu encontrei uma mulher chorando. Ao me aproximar, seu rosto desapareceu, deixando apenas a pele lisa e pálida, vazia como porcelana. Eu corri, mas em cada reflexo, cada sombra e em cada janela, eu vejo aquele rosto sem traços me imitando. E sempre que eu penso que eu tô seguro, eu percebo que eu estou cercado por rostos sem olhos, todos silenciosos, todos esperando. O yokai no perabo, ou sem rosto, é um lembrete incômodo do que a gente tem dentro de nós, o medo de desaparecer. Diferente de um monstro, ele é uma negação, uma brincadeira cruel com a percepção de eu e do outro. É a personificação do vazio e do anonimato que existe em meio à sociedade. O seu registro mais antigo é do período Edo. A sua lenda mais antiga fala de uma mulher à beira de um lago que, ao se virar,
revela um rosto liso como porcelana, sussurrando umas palavras que não são desse mundo. É a encarnação do medo de que a identidade é uma frágil casca e que por trás de cada rosto pode haver só um nada, pronto para dissolver a sanidade com a inexistência. Os yokais não são apenas lendas. Eles são a respiração do mundo quando ele para de seguir as regras. Eles são o suspiro consciente do vento, a sombra que decide se mover sozinha, a forma, na neblina, que olha de volta. A sua existência é um eco de um tempo em que a realidade era mais frágil e tudo, cada pedra, rio ou sombra, tinha uma consciência própria. Eles não estão em outro plano, eles estão no plano. Escondidos no tecido do cotidiano, esperando o momento em que as camadas da nossa realidade descascam. Eles são o aviso final. O mundo não é apenas estranho, ele está vivo, ele observa. E às vezes ele para de fingir que é inanimado e mostra seus dentes bem no meio do seu quarto, no escuro, no canto dos seus olhos. Mas tem um mistério tão grande quanto esse. Você tem certeza que você está na realidade certa? Clica nesse vídeo, é um recado para você.